Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística. Estamos tratando do coeficiente de correlação linear. Já tivemos várias aulas sobre o assunto e na aula de hoje já resolvemos várias questões também de prova. Na aula de hoje nós vamos ver uma fórmula alternativa de cálculo. E você vai optar entre a fórmula alternativa ou a fórmula de definição conforme os dados que a questão te trouxer. Eu poderia me limitar a trazer a fórmula, né? Jogo a fórmula no colo de vocês, você decora e pronto. Mas, convenhamos, em estatística começa a haver tantas fórmulas que se você não compreender minimamente o funcionamento delas, vai ficar difícil, porque aí fica fórmula demais. Então, eu vou gastar saliva aqui, gastar um tempinho para a gente entender essa fórmula alternativa. Eu acho que vale muito a pena. Ainda mais porque o tipo de transformação que a gente vai estudar aqui, ele é muito usado. Ele aparece lá em regressão linear, aparece na fórmula alternativa da variância que nós já estudamos. Então, é um tipo de transformação muito frequente. Ele é muito recorrente. Então, vale a pena quebrar um pouquinho a cabeça. Vamos lá, então. Deixa eu tirar essa frase aqui de cima. Eu vou partir da fórmula de definição que está aqui na tela e vamos simplesmente aplicar a propriedade distributiva. Vamos começar com o numerador, apenas o numerador. Eu vou pegar esse numerador e vou trazer para uma outra tela para ficar com mais espaço ainda. Só o numerador da fórmula. Esse aqui é o numerador da fórmula do coeficiente de correlação linear. Então, eu tenho um somatório, esse somatório ele incide sobre um produto. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade distributiva. X vezes Y. Então, vou ficar assim, ó, somatório de x vezes y. Depois, x vezes menos a média de y. Então, vai ficar menos x, y barra. Depois, menos x barra y. Menos x barra y, e depois mais x barra y barra, mais x barra y barra. Legal? Excelente. Então, por enquanto, eu só apliquei a propriedade distributiva. Ótimo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com esse somatório aqui. Eu tenho o somatório de uma soma, eu posso quebrar em somas de somatório. Então, eu posso aplicar esse somatório no xy, no xy barra, no x barra y, no x barra y barra. Eu posso distribuir esse somatório. Se você não se lembra disso, de por que isso pode ser feito, a gente tem uma aula lá no começo do curso só sobre manipulação de somatório. Tá? Se você não se lembra, volte nessa aula e a reveja. Aqui eu vou usar o resultado pronto. Então, vamos ficar aqui, ó, o somatório de xy, menos o somatório de x, y barra, menos o somatório de x barra y, mais o somatório de x barra y barra. Eu estou omitindo os limites do somatório, mas vai de 1 até n, né? Do primeiro valor amostral, do primeiro indivíduo da amostra, até o último, até o enésimo, tá? Tem outra propriedade do somatório que nós já vimos também, eu só vou usar o resultado pronto, que é o seguinte, sempre que eu tenho uma constante dentro do somatório, é o caso aqui, por exemplo, da média de y, essa constante pode sair do somatório. Então, vamos ficar com o somatório de xy menos. Então, eu tiro a constante do somatório, y barra que multiplica somatório de x, menos. Tiro a constante do somatório. Tem outra constante aqui, ó. X barra também é constante. Eu vou tirar essa constante do somatório, que multiplica o somatório de y. Mais, e aqui eu tenho duas constantes. X barra constante, y barra constante. Eu vou tirar as duas.
e dentro do somatório vai ficar 1, né? Vai ficar apenas o número 1. Então, x barra, y barra, somatório do número 1. Eu vou passar isso aqui a limpo em outra tela, até porque minha letra é feia, né? xy menos a média de y, que multiplica o somatório de x, menos a média de x, que multiplica o somatório de y, mais a média de x, que multiplica a média de y, que multiplica o somatório do número 1. Muito bem, passei a limpo aqui. Agora, a gente vai usar a fórmula de definição da média, né? Aqui eu tenho aqui o somatório de x. Vamos relembrar a definição da média? O que é a média de x? Para fazer a média de x, eu faço o somatório de x e divido pelo número de valores, de observações. Se eu passar este n aqui multiplicando para o outro lado, eu vou descobrir que o somatório de x é n vezes a média de x. N vezes a média. Então, é isso que eu vou fazer. Onde tem somatório de x, eu vou substituir por n vezes a média. Para y, a mesma coisa. Onde tem somatório de y aqui, eu vou substituir por n vezes a média de y. Então, vamos lá. Legal? Pronto, n vezes a média de y. Esse somatório do número 1 aqui, eu estou fazendo 1, mais 1, mais 1, mais 1, para ir indo de 1 até n. Eu vou somar n vezes o número 1. 1, mais 1, mais 1, mais 1, n vezes. Então, vai dar n. O somatório de 1, n vezes, dá n. Dá n. Maravilha. Notem agora que teve um termo aqui que se repetiu. Eu tenho aqui, ó, n que multiplica as duas médias. N que multiplica a média de x, que multiplica a média de y. Apareceu uma vez. N que multiplica a média de x, que multiplica a média de y. Deixa eu pintar de outra cor. Vou pintar de verde agora. N que multiplica a média de y, que multiplica a média de x. N que multiplica a média de y, que multiplica a média de x. O mesmo termo apareceu várias vezes. Eu pintei uma vez de amarelo, uma de verde e uma de azul. Então, eu posso cancelar, né? Aqui ele apareceu negativo e aqui positivo, eu cancelo. E aí, então, a minha fórmula no numerador vai ficar assim. Somatório de xy menos n que multiplica a média de x, que multiplica a média de y. Essa é a fórmula alternativa para o numerador. É o somatório do produto menos n vezes o produto das médias. Ou, se você preferir, né, a soma dos produtos das médias, né, poderia fazer isso aqui, dá no mesmo, né? Então, este é o numerador. Vamos lá na fórmula de definição. Então, feitas essas transformações, né, eu apliquei a distributiva, o que eu vou obter aqui em cima? O somatório do produto menos n vezes o produto das médias. Legal? No denominador é muito parecido, né? Só que em vez de eu ter xy, né, em cima eu tinha esse produto aqui, ó, x menos x barra, que multiplica y menos y barra. Então, no numerador era um produto cruzado. Embaixo não é cruzado, é puro, é x com ele mesmo. Então, vai ser o mesmo passo a passo. Onde tinha y, eu coloco x com ele mesmo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar x menos x barra, que multiplica x menos x barra. Mas o passo a passo é o mesmo. Eu vou aplicar a propriedade distributiva, só que em vez de conseguir xy, agora vai dar x quadrado. X vezes x barra, depois x barra vezes x, x barra, x barra. Em vez de ter x barra e y barra, vai ter x barra quadrado. Agora não é x com o y, é x com ele mesmo. Então, vai dar muito parecido com o numerador.
vai ficar assim. Onde era x vezes y, agora vai ser x com ele mesmo. X vezes x, ou x quadrado. X quadrado. Então, onde era x vezes y, vai ficar x quadrado. Onde era menos n vezes x barra y barra, cruzado, agora vai ficar menos n vezes x barra quadrado, porque é o x com ele mesmo. Mas o passo a passo é idêntico. O mesmo passo a passo. Então, essa parte aqui de x vai ficar assim, ó. Somatório de x quadrado menos n média de x que multiplica a média de x, ou média de x quadrado. E para y, o mesmo passo a passo. Só que agora é y com ele mesmo. Y vezes y, que dá y quadrado, menos n vezes o produto das médias. Quais médias? A de y e a de y de novo. Ou seja, y barra ao quadrado. Pronto, esta aqui é a fórmula alternativa de cálculo do coeficiente de correlação linear. É a fórmula alternativa de cálculo, tá? Muito bem, vamos aplicar essa fórmula para aquele mesmo conjunto de 4 alunos que fizeram as provas de matemática e de física que a gente trabalhou nas últimas 2 aulas, né? A gente já tem trabalhado esse exemplo aqui recorrentemente. Deixa eu reduzir aqui as colunas para caber, para dar mais espaço. Deixa eu eliminar a última linha. Então, vamos criar as colunas aqui que a gente vai precisar. Inserir colunas à direita. Inserir colunas à direita. À direita. Vamos lá, então. Então, a gente vai precisar de uma coluna para o produto x vezes y. Então, vamos lá. Produto x vezes y. 4 vezes 4 dá 16. Na próxima linha, 6 vezes 5 dá 30. 8 vezes 7 dá 56. E 10 vezes 8 dá 80. Vamos precisar de uma linha para x quadrado. Então, vamos lá, vamos calcular x quadrado. De uma coluna para x quadrado, né? 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado dá 16. 6 ao quadrado dá 36. 8 ao quadrado dá 64. 10 ao quadrado dá 100. Vamos precisar de uma coluna para y quadrado. Quatro ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. Vamos totalizar, né? Total. Então, vamos lá. 6 com 6 dá 12. E vai 1. 1, 4, 9... 17 com mais 1, 18. Então, esse primeiro total aqui deu 182. Em x quadrado, vamos totalizar x quadrado. 36 com 6, 42. 52. 52, 56. 116, 216. 6, 11, 20, 24 e vai 2. 2, 3, 7, 13, 15. 154. Muito bem, vamos agora pegar a fórmula alternativa que está aqui. Vou copiar na próxima tela.
Então, vamos lá. Primeiro termo aqui da fórmula, somatório de x vezes y. Está aqui na tabela, vale 182. Então, vamos ficar com 182 menos. Próximo termo da fórmula. Eu tenho aqui n. Quem é n? N é o tamanho da amostra. São 4 alunos que fizeram a prova. N vale 4. 4 que multiplica as médias. Média de x é 7, média de y é 6. Ótimo. Vamos para o denominador agora. Denominador. Começando pela parte em x. Eu tenho aqui somatório de x quadrado. Quanto que é o somatório de x quadrado? Está aqui, ó, 216. É o somatório de x quadrado. 216 menos n, que é 4, que multiplica a média de x quadrado, 7 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de. Pronto, vamos para a parte em y agora. Somatório de y ao quadrado. Somatório de y ao quadrado vale 154. 154. Menos n, que multiplica a média de y ao quadrado, 6 quadrado. Pronto, agora é só fazer continhas, né? Vamos lá, então. Então, no numerador, vou ficar com 182 menos 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes 4 vai dar 816. 168. Vamos para as raízes agora. 216 menos 4 vezes 49. Então, 49 que multiplica 4. 36, 3, 16, 19, 196. Que multiplica a raiz quadrada de 154 menos 4 vezes 36. Então, 36 que multiplica 4. 12, 14, 144. Maravilha. Vamos fazer agora estas subtrações. 216 menos 96, isso aqui dá 20. 154 menos 144, isso aqui dá 10. 10. No numerador, 182 menos 168, isso aqui vai dar 12. 12? Não, é 14. 14. Maravilha. Então, nós chegamos a 14 sobre raiz de 20 vezes raiz de 10, raiz de 200. 14 sobre raiz de 200. Eu posso quebrar esse 200, vamos para a próxima página? Então, eu tenho aqui 14 sobre raiz de 200. Eu posso quebrar esse 200 em 2 vezes 100. 2 vezes 100. Então, vai dar 14, que multiplica raiz de 2 vezes 100. Para que isso? Porque este 100 eu posso tirar da raiz quadrada, ele sai como 10. Então, vai ficar 14 sobre 10, raiz de 2. Aí, eu posso multiplicar numerador e denominador por raiz de 2. Numerador e denominador por raiz de 2. Então, eu vou ficar com 14 raiz de 2. E embaixo, eu vou ficar com 10, que multiplica. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que multiplica 2. Agora, eu posso simplificar. 14 simplificado com 2 vai dar 7. 7 raiz de 2, que divide 10. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, eu vou ficar com 7, que multiplica 1,4. Então, vai dar 8, 2, 7, 9,8. 9,8. Então, nosso resultado vai ser igual a 9,8 dividido por 10. Dividir por 10, basta andar com a vírgula. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,98. Eu disse aproximadamente porque nós aproximamos a raiz quadrada de 2. A gente fez raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Isso é só uma aproximação, tá bom?
Notem que o resultado foi exatamente o mesmo que a gente obteve há algumas aulas atrás, quando a gente aplicou a fórmula de definição. Vamos voltar a algumas telas? Então, há algumas aulas atrás, a gente fez a fórmula de definição e deu 0,98 do mesmo jeito. O resultado é exatamente o mesmo, né? Muda o quê? Muda a fórmula que foi empregada, tá bom? O que você precisa saber da aula de hoje, então, é a fórmula alternativa para cálculo do coeficiente de correlação linear. E essa fórmula alternativa você utilizará dependendo dos dados que a questão oferecer. Qual é a fórmula alternativa? Somatório do produto menos n vezes o produto das médias, dividido por somatório de x com ele mesmo menos n vezes a média de x com ele mesmo, somatório de y² menos n vezes a média de y com ele mesmo. Lembrando que no denominador nós temos raiz quadrada desse povo todo aí, tá? Tudo tem raiz quadrada. Então, pronto. Essa é a fórmula alternativa do coeficiente de correlação linear e ela é com uma certa frequência cobrada em prova. Nós veremos isso na próxima aula. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!